visualizar um pouquinho vocês, né? Essa equipe nossa que vem de Curitiba para se somar à equipe local também do PTI, se puder se colocar em pé, a gente agradece, né? A equipe local que está aqui, ó, trabalhando com muita dedicação para esse planejamento. Pedir para vocês uma salva de palmas, pessoal. Obrigado. Cumprimentar o Ercílio, obrigado pela presença sua aqui representando o prefeito de Barracão, né? Cumprimentar o Valmor, representando o prefeito de Dionísio, cumprimentar a Josiane, que está aqui na mesa também, e cumprimentar uma pessoa muito especial que eu conheci hoje, que eu tive a oportunidade de conhecer, logo que eu cheguei aqui. Nós temos como propósito, além de formar bons técnicos, né, porque a gente trabalha com educação técnica integrada ao ensino médio, técnico subsequente, a gente trabalha com outros programas, né, muito especiais. Recentemente o governo Lula relançou um programa chamado Mulheres 1000, e que a gente já capacitou muitas mulheres, e agora ele quer capacitar 1 milhão de mulheres, não vai ser um programa Mulheres 1 milhão, né? E a gente tem na formação, o objetivo nosso da formação, licenciatura, bacharelado, tecnólogo, além de bons profissionais, que eles também possam ser críticos e humanistas, né? E hoje, na hora que eu cheguei aqui no campus, eu fui recepcionado por duas pessoinhas, né, maravilhosas do Grêmio, que vieram trazer para mim uma lista de reivindicações, né? A Sofia e a Isabelle. E eu falei assim, toma, né? Toma, vai educar, vai fazer a educação emancipadora, né? Para você ver como é que é. Então eu quero chamar um pouquinho aqui a Sofia, para ela falar um pouquinho, Sofia, quais foram essas reivindicações, né, que vocês apertaram o reitor hoje, e não parou, porque foram até almoçar comigo para continuar pedindo as coisas lá durante o almoço. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E como ele falou, foi uma lista realmente enorme de 3 reivindicações que o Grêmio selecionou. Como vocês sabem, a luta pela educação pública de qualidade é uma luta constante. E nisso a gente fez uma seleção de 3 aspectos principais, quais os alunos vêm pedindo para a gente há muito tempo. O principal aspecto que a gente nota que é muito necessário na qualidade da educação para que seja melhorada é uma cantina. É realmente muito importante que os alunos consigam ter uma cantina com alimentos de qualidade e um valor nutricional excelente. Outro aspecto muito importante na nossa educação, uma rede de internet. O próprio reitor passou por umas dificuldades hoje tentando conectar de manhã, e quem estuda aqui sabe exatamente do que eu estou falando, todo dia, né, gente? Como a professora Rosana falou para a gente uma vez, tudo é normal na rede federal. E o último ponto foi um lugar de bem-estar e de lazer para os alunos. Como as pessoas que conhecem aqui, e vocês podem ter a oportunidade de conhecer depois ou outro dia, enfim, o campus ali do lado de fora tem um ambiente excelente para fazer um espaço de lazer, para que os alunos consigam aproveitar muito melhor a infraestrutura que o campus já tem. A gente precisa de uma reorganização, uma reformulação, mas é tudo na medida do possível para que os alunos tenham efetivamente uma qualidade de estudo e de vida melhoradas. E aí, fomos almoçar juntos, né, com a parte da equipe, aí lá eles aproveitaram e pediram mais um bloco didático. Durante o almoço, o bloco de 10 salas, para a gente ter laboratórios e salas de aula. Bom, por exemplo, na esteira disso que você comentou aqui, a gente tem alguns bons exemplos de ações parlamentares no Brasil, no Paraná e no Brasil também. Então, eu quero cumprimentar aqui, né, os nossos representantes aqui, o Inácio, representando já foi senadora, hoje deputada, né, Cleice Hoffmann. Quero cumprimentar
aqui também o Fiorentin. O Inácio, coloca em pé aí, por gentileza, não sei se todo mundo conhece você, né? O Inácio já foi prefeito, né, em Planalto, e pai de aluno que se formou no Instituto Federal em Capanema, né? Então a gente ficou muito contente com a sua presença. Fiorentin, representando o deputado federal Zeca Dirceu, muito obrigado, tá? Obrigado pela presença. O Moacir, representando o deputado federal Sérgio Souza, outro grande guerreiro, grande parceiro nosso, né? Temos também a Sônia, que está representando a deputada estadual Luciana Rafaim, obrigado pela presença. E aí eu queria dizer para vocês que, por exemplo, nós temos uma política hoje de construção de refeitórios. Nós planejamos, juntamente com a nossa Pró-Reitoria de Planejamento, nossa Pró-Reitoria de Ensino, que a gente construiria blocos de 3 refeitórios, faríamos uma nova rodada, faríamos mais construção de outros. Só que esse ano, para vocês terem uma ideia, o nosso orçamento de investimento, de custeio, ele é de R$600 mil para o ano inteiro. Então, um refeitório, ele sai aproximadamente R$1.800.000. Né, Guilherme? Nosso engenheiro aqui de infraestrutura. Então, a gente precisa do apoio parlamentar. Né? Por exemplo, nós recebemos, no lançamento do nosso PDI em Curitiba, agora dia 20, nós recebemos a reitora do Instituto Federal de Brasília. E ela nos dizia, né, de um grupo de deputados que se juntaram e eles aportaram emendas para a construção de alguns refeitórios. Tudo bem que eles são menores do que nós, eles têm 9 campos, nós temos 26 aqui no Paraná, tá? E junto com essa emenda também veio um recurso para reforçar o recurso de assistência estudantil destinado para alimentação. Então, Inácio, o Fiorentin, o Moacir aqui presente, a Luciana, a Sônia também, né, porque deputado estadual também pode ajudar nessa caminhada. Eu acho importante a gente sentar depois e pensar alguma coisa em conjunto para isso, sabe? Porque aí a gente já está aí. Inclusive estamos falando já totalmente do novo plano de desenvolvimento, porque eu vim da área rural, quando eu nasci, cresci na área rural, comecei a trabalhar à noite na lavoura com 13 anos de idade, né? E na maioria das vezes eu ia para a escola à noite, tinha que escolher, eu comia ou tomava banho, porque estava muito corrido. Eu tomava um banho, porque eu estava tudo sujo de terra e tal. E aí, quando estava banando café, chegava em casa só com o olho de fora, né? O resto estava coberto de poeira. Na verdade, tomava um banho e ia trabalhar, ia para a escola. Chegava lá com a barriga doendo de fora. E eu lembro até hoje, com água na boca, daquele macarrão com carne moída que servia na merenda, né? Esses dias eu voltei para a cidade, fui lá procurar merendeira, achei, mas enchi ela de abraço, beijo, falei, olha, você salvou um estudante que conseguiu com isso se tornar um profissional e hoje está lutando pela educação pública gratuita de qualidade, para poder devolver um pouquinho daquilo que recebeu. Então a gente pode sentar depois e conversar um pouco sobre isso, né, Fiorentin? Aí a gente poder prosear aí com os demais e trazer um orçamento para cá. Bom, eu tenho uma explanação breve e no final da minha fala uma boa notícia, né, que eu tive agora no final da tarde. Tá? Então, eu vou fazer uma fala e a fala assim vai ser breve. Eu preciso apresentar para vocês 2 vídeos, tá? Depois eu vou apresentar alguns slides com números aqui do campus Barracão e vou terminar com essa boa notícia que eu consegui agora no finalzinho da tarde. Para ser mais preciso, eu consegui vindo para cá, eu recebi a resposta, tá? E aí é uma notícia boa. Eu acho que todos nós vamos até fazer o planejamento nosso 2024, 2028 com mais alegria depois dessa notícia, tá?
Então, esse vídeo que nós vamos passar agora, o primeiro não fala um pouquinho sobre o nosso PDI, alguns componentes especiais, algumas coisas que a gente tem para apresentar para vocês. Depois eu passo um vídeo sobre a rede federal, porque é importante também que a gente saiba, né, onde que nós estamos e de quem que a gente faz parte. A gente integra qual sistema de educação brasileiro? Tem gente que pergunta assim, mas vocês são uma escola estadual? A gente às vezes encontra as pessoas perguntando. Eu fui entrevistado agora há pouco lá pelo Luiz, ali no fundo, né? E o Luiz perguntou assim, professor, que é uma coisa muito comum, agora que o campus, existe a possibilidade do campus Barracão se transformar numa universidade, olha, então vocês vão entender um pouquinho com a minha fala aqui, por que essa confusão existe, tá? E aí a gente depois, até para a gente poder planejar. Por exemplo, aqui no Paraná tem 5 instituições federais de ensino. 5, tá? A gente tem a mais tradicional, que é a Federal do Paraná. Nós temos, pertinho da gente aqui, nós temos a UNILA, Universidade Latino-Americana, que foi criada pelo governo Lula, um mega projeto. Fiquei extremamente feliz que o governo Lula, o presidente Lula, agora na posse do diretor da Itaipu, o Hélio Verri, deputado federal pelo PT lá de Maringá, grande amigo, né? Ele disse assim, nós vamos reconstruir a Unila, porque tentaram acabar com a Unila no governo passado, vergonhosamente, por não entender a grandeza do projeto que a Unila significa. Tá? Nós temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, tá? Ontem, inclusive, esteve com a gente lá na nossa audiência, né? O Beal, que é o diretor de Realeza. Então, a Fronteira Sul está em Realeza, Laranjeiras do Sul, 2 unidades. Aí a gente tem a UTFPR, UTFPR, que é o antigo Cefet. Vocês lembram que tinha um Cefet no Paraná? E as empresas, o Cefet formava técnicos de tão alta qualidade que as empresas vinham buscar os técnicos antes deles mesmos se formarem, dentro da UTFPR, do Cefet. Só que o Cefet virou o TFPR em 2005. Tem hoje 13 unidades no Paraná. E nós temos a 5ª instituição federal, que é o IFPR, que é o Instituto Federal do Paraná. E que a gente trabalha desde a educação básica, a gente trabalha com licenciatura. Então, na educação básica, nós ofertamos o técnico integrado do ensino médio, que é modelo hoje para o Brasil e talvez para o mundo. Se o governo quisesse adotar um modelo do novo ensino médio e pegasse o nosso modelo, secretário, estaria com um excelente modelo na mão, tá? Inclusive tem uma audiência aí, uma consulta pública sobre o novo ensino médio, né? Gostaria que vocês todos pudessem acompanhar, porque da maneira como o novo ensino médio está posto agora, ele agrava ainda mais as desigualdades sociais para aquelas pessoas que vão depois para o mundo do trabalho. Porque quem tem dinheiro vai poder pagar uma escola de boa qualidade para os seus filhos, eles vão ter acesso a uma educação de qualidade. Quem não tem dinheiro vai ter que cair nesse novo ensino médio, que tem um monte de perfumaria, tá? E precisa ser revisado. Talvez não seja questão, existe um pedido aí de revogaço, né? Talvez não seja questão de revogar, mas é hora da gente aproveitar o momento e revisar, tá? Para a gente ter alguma coisa de mais qualidade. Bom, e aí, dentro dessa característica que nós temos, então nós não somos universidade e nunca vamos ser universidade. Aqueles que sonham com que Barracão tenha uma universidade, nós nunca vamos ter uma universidade aqui nesse lugar. Nós vamos ter o Instituto Federal do Paraná, que trabalha com educação básica, licenciatura, tecnólogos, bacharelados, especialização lato sensu, mestrado e doutorado. Essa é a nossa característica, que nenhuma das 4 outras instituições citadas federais aqui consegue fazer.
Então, me desculpa se eu estou sendo arrogante, mas nós, do Instituto Federal do Paraná, somos muito mais especiais do que as demais universidades convencionais. E os nossos estudantes têm dado prova disso por aí fora. E nós fazemos parte de uma rede maravilhosa, que tem 38 institutos federais no Brasil, 2 Cefetes, ainda existem 2 Cefetes, um em Minas, um no Rio de Janeiro, e o Colégio Pedro II no Rio. Aí, somado a esses 41 instituições, que são os 38 institutos federais, 2 Cefetes e Pedro II, nós temos mais 69 universidades federais e 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Então, essa é a chamada grande rede federal, né, de educação hoje, tanto técnica quanto superior no Brasil. Eu quero mostrar um pouquinho desses 2 vídeos para vocês. Então, por gentileza, podemos soltar o vídeo, se vocês quiserem apreciar. No primeiro semestre de 2023, o IFPR vai realizar audiências públicas para a elaboração do PDI e você está convidado a participar. PDI é a sigla para Plano de Desenvolvimento Institucional, documento que serve como guia da instituição em relação à missão, objetivos estratégicos e diretrizes pedagógicas a serem seguidos nos próximos 5 anos. A construção do PDI é uma exigência do Ministério da Educação às instituições federais de ensino. O documento deve ser elaborado coletivamente, com a participação das comunidades interna e externa na discussão de 6 áreas. Nas audiências públicas, estudantes, pais, servidores e membros de toda a comunidade poderão expressar sua opinião e dar sugestões. Acesse o site ifpr.edu.br e confira as datas de realização da audiência pública no campus do seu município. PDI, o futuro do IFPR na sua voz. Muito bem, parabéns, né? O vídeo bem elaborado aí para a nossa comunicação, parabéns. E agora nós vamos ver um pouquinho do que é a nossa grandiosa rede federal. Existe uma força dentro de cada um de nós, uma fonte inesgotável que nos move e nos motiva todos os dias, que nos faz acordar pela manhã e perguntar: como posso contribuir por um futuro com mais oportunidades, igualdade, mais esperança? Essa força é a energia que nos inspira, desafia. É a conexão que nos une e nos torna uma rede. E desde 1909 é isso que a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem feito de melhor. Através da oferta de educação inclusiva e de qualidade, conectamos as experiências de um passado que nos orgulha com o trabalho de um presente em constante construção. De norte a sul, representamos a esperança de um futuro melhor para todos os brasileiros. Representamos desenvolvimento. Hoje somos muitos e estamos espalhados por todo o Brasil. Somos milhares de histórias sendo escritas, desenhadas, transformadas. Histórias como a do Tério, da Jennifer, da Júlia. Somos muitos braços, mentes e corações unidos pela educação pública, gratuita e de qualidade. Há mais de um século, somos referência mundial em educação profissional. Temos na internacionalização uma ferramenta de integração e formação multicultural. Somos projetos de extensão que melhoram o dia a dia das pessoas. Somos pesquisas que trazem soluções inovadoras, tecnológicas, inclusivas, sustentáveis. Soluções que orgulham o Brasil e conquistam o mundo.
É isso que nos inspira e motiva todos os dias. Essa é a nossa força. Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Obrigado. Se puder voltar no primeiro slide. Aí, muito bom. Obrigado, Mardelli. Bom, vocês viram que o vídeo destaca uma coisa importante ali, que é o futuro do IFPR na sua voz, porque é isso que nós queremos, né? Que vocês coloquem a voz aí para poder saber qual é o IFPR que nós queremos no futuro aqui. Então, por exemplo, uma informação que chegou para nós recentemente, que nos próximos 5 anos, mais de 60 profissões que a gente forma hoje, elas vão deixar de existir. Tá? Então, e a gente, será que a gente está antenado para isso? Vocês viram recentemente aí, até hoje de manhã, andando com a Sofia e com a Isa, nós passamos uma turminha que tinha acabado uma prova, eu perguntei para eles: você já conhece o chat GPT? E eles ainda não conheciam, né? Aí eu falei um pouquinho para o chat, nossa, os professores vão me matar, porque o chat GPT hoje, ele faz desde uma redação, como ele elabora um projeto de pesquisa, ele elabora uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, só que você precisa saber fazer as perguntas certas para lidar com ele. Não adianta só você colocar a mão no chat, que ele não faz. Ele faz até ele faz programas, por exemplo, computacionais, né? Mas você precisa saber fazer as perguntas para ele. E será que nós estamos preparados para essa nova realidade da tecnologia que está chegando? Então a gente precisa ver isso. Mas um destaque que eu queria dar ali, que é o PDI da Esperança. Por que o PDI da Esperança? E aqui lembrando, né, o Paulo Freire, que é a esperança não de esperar, mas a esperança de esperançar, que é diferente, né? Por que o PDI da Esperança? Porque, vejam, então eu vou fazer uma colocação agora para vocês aqui, e eu não quero entrar em nenhuma seara política, mas eu quero avaliar a postura de um governo relacionado à educação, tá? Na gestão do governo passado, nós tivemos praticamente um abandono da educação brasileira. Nós tivemos 5 ministros, 4 ou 5 ministros da educação, um mais perdido que o outro. Eu posso citar rapidamente para vocês aqui. Começou com o colombiano lá, o Vélez, o velhinho, que não sabia de qual planeta que ele tinha caído, né? Depois veio um pitbull raivoso chamado Ventral, né? Que lançou um projeto chamado Futurice, em que o governo ia fazer um pool de empresas públicas e jogar na Bolsa de Valores, e com o rendimento desses investimentos ele ia bancar a educação no Brasil. Absurdo! Isso é privatização da educação. Depois saiu o Ventral, chegou aquele ministro que tinha um currículo falso, o Decotelli, ele ficou 2 dias como ministro e foi embora. Só que você abre o látis dele, está lá, que ele foi ministro da Educação, por 3 dias, né? Aí depois veio o Milton Ribeiro, bom pastor, bom de conversa e tal, tinha sido vice-reitor da Mackenzie lá atrás, depois ele era pastor da igreja presbiteriana, bom de conversa, teve aquele envolvimento horrível com os pastores, recursos, não sei o quê, tiro no aeroporto, que a arma dele disparou, e por último veio um ministro que era da CGU, o órgão de controle. Primeiro-ministro desse governo agora, um cara que foi governador do estado do Ceará durante 8 anos, eleito senador, tem ótimos índices de educação no seu estado, é o Camilo Santana. Aí o Camilo coloca dentro do MEC, né, ele como ministro coloca dentro da secretaria para cuidar da educação profissional, que é a nossa, gente que conhece a nossa rede profundamente. As 3 principais lideranças hoje, abaixo do secretário, né, do ministro secretário, são ex-reitores de institutos federais, que conhecem muito bem a rede, e já estão fazendo a diferença. Inclusive, a surpresa que eu quero passar para vocês aqui no final da minha fala, veio da fala de uma dessas pessoas. Então, você vê uma diferença. Dia 15 de janeiro desse ano, o presidente Lula e o ministro Camilo nos chamaram para Brasília, tá? E fizeram uma reunião com todos os reitores e reitoras dos institutos federais, das universidades federais e das escolas técnicas vinculadas. E aí ele anunciou para nós
além de garantir a nossa autonomia administrativa, autonomia política, ou seja, reitor eleito vai ser o reitor nomeado, vai respeitar a lista tríplice das universidades, nomeando o primeiro classificado. Ele destacou uma coisa muito importante: a recomposição do nosso orçamento. O governo passado, no finalzinho do ano, ele cravou mais 3,14% de perda orçamentária nossa para manter as nossas instituições. No apagar das luzes do ano passado, esse governo chega e diz assim: nós vamos recompor o orçamento dos institutos federais em 380 milhões, que vai dar um fôlego, né, professor Paulo, para a gente poder administrar aqui. O Luciano, um campus avançado, ele sofre com a questão de recurso orçamentário. Então, por isso que eu coloco para vocês que eu acredito a esperança, porque a gente vai poder ter possibilidades de retomar a importância da educação pública brasileira, tá? Com essa medida do Vinícius. Mas eu quero passar alguns dados para vocês aqui, alguns dados importantes, se a Marlene puder ali rodar, por gentileza. Nós temos aqui alguns indicadores. Nós trouxemos aqui, uma evolução do nosso PDI. O que aconteceu nesses 5 anos passados agora? 2019, 2023. Então, por exemplo, vocês podem ver ali, tem o indicador do Instituto Federal do Paraná, de 2018 até 2022, e o Campo Barracão. Primeiro, número de cursos, né, do Instituto: 325, 301, esse é normal, porque a gente tem essa flexibilidade de abrir e fechar os cursos, de acordo com a demanda regional. Barracão tinha 2 cursos, continua com 2, por quê? Porque é um campus avançado e só pode ter 20 professores e 13 técnicos administrativos. Não dá para você fazer milagre, né? Número de servidores: Instituto era 2.229, hoje 2.486. O campus Barracão era 23, passou para 26. Docentes, né, efetivos e substitutos: nós tínhamos 1.299, agora 1.521. Campus Barracão era 15, 17. Técnicos administrativos: 930, 965. Barracão, 89. E agora vem um novo concurso, em que nós vamos receber quantos professores nesse novo concurso? 3 novos professores. E quantos técnicos administrativos? 2. Então a gente passa ali para 11, só pode ter 13, e a gente passa para 3, 8 os professores. De 15 a gente vai quase com enxoval, vai para